Estamos de volta com o programa Opinião Pernambuco, hoje entrevistando o candidato Humberto Costa dentro da série Eleições 2012. Nossos jornalistas colaboradores são a Inês Calado, do portal NE10, e o Gilvan Oliveira, do Jornal do Comércio. Candidato, é muito comum se falar que durante eventos culturais as prefeituras, e isso não só a do Recife, né, como outras prefeituras do estado e mesmo o estado de Pernambuco, acaba priorizando para os cachês mais altos artistas de fora. E aí os artistas locais acabam ficando sempre com as migalhas, né, com aquilo que sobra daquele volume de verba que se tenha para o evento. Como é que o senhor vê essa questão da cultura aqui em Pernambuco? Eu queria fazer depois uma outra pergunta também ligada à Rádio Freicaneca, que é um projeto que foi colocado, né, como sendo uma grande realização, inclusive do Partido dos Trabalhadores, e esse projeto nunca se concretizou. Então, vamos ver se a gente consegue trazer essas informações dentro da mesma resposta. Com relação à cultura, eu acho que qualquer recifense que for minimamente observador, ele vai ver que Recife, do ponto de vista da cultura, era uma e hoje é outra depois da gestão do PT. Isso é um orgulho para nós, porque nós valorizamos a nossa cultura. O que era o Carnaval do Recife antes de 2001? Era na Dantas Barreto, na Avenida Guararapes, tinha uma abertura do Carnaval, a Dantas Barreto fazia o desfile das escolas de samba, dos clubes e tal, não tinha mais Carnaval. Hoje nós temos um Carnaval que é referência internacional, né? E todos nós nos orgulhamos e nós valorizamos a nossa cultura. O frevo, o maracatu, os caboclinhos, o frevo canção, enfim, tudo isso que hoje... E isso não foi só o Carnaval. O São João de Recife já é um São João de referência. Nós temos outros eventos importantes, o Natal, o Réveillon, mas o mais importante de tudo não é a realização dos eventos, é que nós começamos a inserir a cultura como atividade econômica, capaz de gerar emprego, gerar renda, estimulamos a profissionalização dos produtores culturais, dos artistas. Há distorções? Há. Mas essa semana, por exemplo, eu me reuni no sábado com vários artistas locais e uma das coisas que eles diziam é que antes dos governos do PT, praticamente eles não tinham onde trabalhar. Os cachês eram pequenos. Eu acho que há essa distorção, não é? Muitas vezes fazer um carnaval multicultural como é o daqui do Recife é caro e hoje a prefeitura ainda não capta o que poderia captar. Mas é um diferencial muito grande, você morar em Casa Amarela, abrir a porta da sua casa, caminhar 500 metros, 1 quilômetro, ali tem um show de Lenine, tem um show de Jorge Benjor, coisas que você, em nenhum outro lugar do Brasil, você vai encontrar gratuitamente. É possível se repensar. Então, eu acho importante mesmo que os cachês de artistas não, eu acho que isso tem que ser mais equilibrado, altos. Isso tem que ser mais equilibrado naturalmente, não é? Se houver alguma distorção, nós vamos corrigir. Até porque hoje Pernambuco tem artistas com uma dimensão nacional tão grande que esse afluxo de artistas de outros estados e tal, é bom para ressaltar essa multiculturalidade. Mas não são eles que necessariamente fazem a festa. Quem chama o público é Lenine, quem chama o público é o Seu Valença, quem chama o público é a Nação Zumbi. São esses aí. A Rádio Freicaneca, ela está nas fases de implantação. Aí existem os chamados problemas de gestão. Nós já conseguimos a autorização do Ministério das Comunicações. Eu, inclusive, fui lá com o secretário Renato L., tivemos uma audiência com o ministro, houve autorização. Agora, são as questões relativas à implantação, mas ela já tem as condições de funcionar. São problemas de gestão que precisam ser enfrentados, né? Senador, e Lula? Lula, o pessoal do PT diz que ele vem, de repente ele não vem, já foi para Manaus, já foi para Salvador, foi para Belo Horizonte, e São Paulo ele está, se bem que ele tem a desculpa de dizer que está em casa, mas até aqui agora nada, aqui no Recife. O senhor acha que ele está sacrificando o senhor e preservando uma relação com o governador? Não, não acredito nisso não. Aliás, Lula está no Recife todo dia, né? Quem assiste o programa eleitoral vê que ele está nos apoiando. Mas ele foi para Manaus. Ele não gravou para nenhum outro candidato e o povo do Recife não tem nenhuma dúvida de que Lula está conosco. Nós queremos que ele venha. A campanha ainda tem aí 17 dias, não é? E nesse tempo é perfeitamente possível que ele venha. Agora, no caso nosso, meu e de João Paulo, que somos duas pessoas que já têm uma história, que são conhecidas pela população, que
tem o conhecimento do povo quanto à nossa experiência administrativa e política, nós não dependemos da presença do presidente Lula aqui para disputar e vencer uma eleição. Lógico que nós queremos ele, lógico que nós vamos ter um grande impulso ele vindo aqui. Mas eu acredito que ele virá. Agora, eu não vou mais criar qualquer tipo de expectativa para a população, porque se ele não vem, muita gente vai ficar com aquela conversa, ele não vem. O senhor se sente frustrado pelo não ter vindo? Não, de forma alguma. Já estive com ele mais de 2 vezes agora ao longo dessa campanha. Eu entendo que alguns compromissos ele tinha assumido anteriormente. A ida dele para a Bahia foi um compromisso que ele tinha com Jacques Wagner, que passou por um processo de extrema dificuldade no governo, a greve dos professores, enfim. Mas vamos aguardar que se ele vier, esse dilema aí, essa conversa toda, ela vai exaurir. Uma questão, senador, que tem abatido sua candidatura, o senhor começou liderando nas pesquisas de intenção de voto, 40%, hoje tem em torno de 22%, 23%, vendo a aproximação de um terceiro colocado, que pode até colocar em risco sua eventual ida a um segundo turno. O senhor acha que essa queda, isso é fruto de desgaste, de fadiga de material do PT, 12 anos de prefeitura, as pessoas não estão avaliando bem, principalmente esses últimos 4 anos de gestão, ou é uma questão que vem da sua escolha como candidato, que terminou desgastando a imagem do partido com relação junto à população, lembrando até que o líder do PT na Câmara, o Gilmar Tato, chegou a falar em lambança nos jornais, dizendo que, olha, a situação de Humberto lá em Recife é por conta das lambanças que foram feitas lá. O líder do PT na Câmara Federal, ele não agiu como líder do PT, ele agiu como chefe de uma tendência interna do partido, e isso não cai bem para um parlamentar que tem a responsabilidade que ele tem. Ele não conhece a realidade daqui. Eu não encontro junto à população nenhum tipo de resistência ou de rejeição a mim pessoalmente. Pelo contrário, por onde eu ando, as pessoas reconhecem meu trabalho, o que eu fiz, agora mesmo no Senado, o fato de eu ter sido líder do PT, de eu ter sido o senador que teve a coragem de enfrentar o processo de cassação do senador Demóstenes Torres, e eu que tive uma posição equilibrada, responsável, sem pré-julgamentos, e ao final tivemos um julgamento que ninguém questiona a lisura com que ele aconteceu. As coisas que eu já realizei, não há essa rejeição ao meu nome. Há questionamentos, principalmente por conta das disputas internas que aconteceram no PT. Mas nós estamos mostrando às pessoas que as mudanças que aconteceram foram exatamente por responsabilidade com a nossa cidade. O PT entende que ele ainda tem muito a fazer pela cidade do Recife. E que, no entanto, o atual gestor e a atual gestão enfrentaram muitas dificuldades, tivemos muitas fragilidades. Ele foi sabotado? Não, de forma alguma. Ao contrário, eu próprio dei apoio integral ao prefeito João. Mas o grupo de João Paulo... Foram muitas as vezes em que eu fui com ele a Brasília buscar recursos. Mas ele acusa o grupo de João Paulo de sabotá-lo. Mas ele tinha apoio da maioria do partido. A maioria do partido. Então João Paulo teve uma hora que faltou a ele. A maioria do partido, esmagadora, todos os vereadores apoiaram incondicionalmente a atual gestão. Agora, nós tivemos dificuldades, eu não sei se problemas de comunicação pesaram. A visão que as pessoas têm da gestão hoje não é uma boa visão. Ainda ontem eu estava vendo uma pesquisa feita pelo IBOPE que diz, eu não sei se é verdade ou não, que ele seria o 26º prefeito de capital avaliado. Veja, se isso é verdade, o PT agiu bem ou agiu mal em tentar colocar um outro candidato que desse continuidade a esse projeto. Não que ele não seja um petista, não que ele não tenha muitas ações boas, positivas na sua gestão, mas talvez não tenha conseguido transmitir à cidade do Recife o que de bom ele fez. Agora, já existia também, nos bastidores da política, fala de uma relação conturbada que o senhor teria com o João Paulo. Inclusive, na disputa pela vaga do Senado, aconteceu isso também. O seu nome foi lançado, o nome de João Paulo foi lançado, depois foi definida a sua candidatura. O senhor vencendo as eleições, como é que será essa relação com o João Paulo? Sabendo que ele também é um político que tem brilho próprio, que já foi, inclusive, prefeito durante 2 mandatos, um prefeito, inclusive, bem avaliado, que conseguiu colocar na prefeitura um desconhecido da população. Então, assim, como será a relação do senhor com João Paulo, sabendo que existia antes uma relação conturbada? Será a melhor possível, né? Nós, dentro do PT, fazemos discussões, debates,
e tratamos as nossas divergências de forma clara, não é? E assim foi ao longo do nosso relacionamento, não somente João Paulo e eu, mas outros dentro do PT, mas eu nunca tive com ele nenhuma ruptura política. Sempre que nós tivemos um debate, uma discussão, tomado uma decisão, eu me engajei no projeto que ele assumia e ele se engajou nos projetos que eu assumi. E vou ter com ele a melhor relação possível. Nós só vamos ter um problema entre nós dois. É que todas as pesquisas de opinião hoje mostram que ele é considerado pela população o melhor prefeito da história do Recife. E eu disse a ele que esse título ele só vai ter até janeiro, que a partir de janeiro, quando eu assumir, então ele vai ter que se conformar de ser o segundo melhor, porque eu vou fazer uma gestão realmente para melhorar o Recife. Com relação a essa questão aí, o senhor... O senhor o senhor vencendo as eleições, o senhor prometeu, quando foi candidato ao Senado, que cumpriria os seus 4 anos no Senado, e não aconteceu. 2 anos depois, saiu candidato agora a prefeito. Que garantia a população tem que o senhor, ou até João Paulo, vai concluir os 4 anos? Não, eu vou concluir os 4 anos de mandato, até porque eu estou vindo, não é por um desejo meu próprio. Vocês se lembram, em nenhum momento eu me apresentei para ser candidato. Em nenhum momento eu me inscrevi para ir para as prévias. O meu nome surgiu como uma tentativa de uma solução de consenso. E eu aceitei porque imaginava que poderia ser assim. No entanto, depois, o prefeito João da Costa não aceitou esse resultado. O governador Eduardo Campos, que havia se comprometido com Lula, com Dilma e com o PT, que apoiaria o candidato do PT, lançou um outro candidato. Portanto, eu não fui candidato de mim mesmo. Não é? Então, eu estou vindo para cá para cumprir uma missão partidária, uma missão política, mas que também muito me honra. E hoje eu digo a você que eu já incorporei integralmente a condição de candidato a prefeito e de futuro prefeito. E eu garanto que o que eu fiz no Senado já ficou como uma marca importante e que eu vou poder fazer muito mais como prefeito da cidade de Recife. Nós só temos 5 minutos para concluir o programa e tem 2 perguntas que eu queria fazer ainda. Uma delas é sobre o mensalão, que veio ser julgado exatamente às vésperas da eleição. Qual deve ser o impacto desse julgamento nas candidaturas do PT, não só no Recife, mas nas cidades que são administradas pelo partido? Olha, eu acredito que sempre tem algum impacto, né? Mas isso é um assunto que está entregue à Justiça. Dos 11 ministros que estão lá, 8 foram indicados por Lula ou por Dilma. Portanto, é uma demonstração de que nos governos do PT nós não interferimos no funcionamento, na autonomia da Justiça, nem do Poder Legislativo. Mas, naturalmente, que isso, de alguma forma, arranha um pouco a imagem do PT. Muito embora Lula e Dilma tenham sido eleitos depois de todo aquele escândalo de 2005. Agora, as pessoas têm que lembrar que, no meu caso, o que eu posso dizer que eu fiz foi, por exemplo, o trabalho lá no Senado em relação ao Demóstenes Torres, não é? Quer dizer, além de eu não ter nenhum vínculo com essa temática do mensalão, quando eu fui chamado para exercer a justiça na minha condição de parlamentar, eu procurei exercer da melhor maneira possível. Então, eu acredito que isso não vai interferir no resultado aqui em Recife. 2 minutos para suas considerações finais. Bom, eu quero primeiramente agradecer à TV Universitária essa oportunidade ímpar de estar aqui conversando com 3 pessoas altamente esclarecidas, jornalistas de relevo aqui no estado de Pernambuco, na cidade do Recife, e acima de tudo com o nível do debate que nós travamos aqui, né, tratando dos temas da cidade principalmente. E quero me despedir dos ouvintes, dos telespectadores, dizendo o seguinte: nessa eleição nós temos uma decisão importante a tomar. E essa decisão ela tem que ser pautada pela reflexão de todo mundo. Nós já tivemos no Brasil várias ocasiões em que nós apostamos naquilo que nós não conhecíamos. E o resultado é que nós fomos castigados. Aqueles que prometiam mundos e fundos, aqueles que diziam que faziam ou tinham feito tudo, ao chegar a uma administração sem a experiência política necessária, sem a experiência administrativa necessária, terminaram por decepcionar a população. O que eu tenho a apresentar ao Recife é uma história de mais de 35 anos de luta política. Comecei na universidade contra a ditadura, de alguém que acumulou uma experiência administrativa e legislativa que lhe permite sentar com o governador do estado de igual para defender o Recife.
que lhe permite sentar e olhar nos olhos da presidenta da República para defender o Recife. E, acima de tudo, de alguém que tem trânsito no Congresso Nacional, conhece os ministros e os ministérios e vai poder fazer uma grande gestão pela cidade do Recife. E, acima de tudo, liderar um movimento político de transformação da nossa cidade. E é por isso que eu estou pedindo o seu voto. Senador, muito obrigado pela sua participação. Inês Calado. Obrigado, boa noite. Gilvan, muito obrigado. Boa noite. Obrigado a você também que esteve com a gente hoje no Opinião Pernambuco, que volta também amanhã, ainda dentro da série Eleições 2012. E o candidato a ser entrevistado será o Daniel Coelho. Boa noite e até amanhã.